Pois é. Está de olho também em Brasília, na reunião da bancada tucana com a executiva do partido, porque aquela coisa envolvendo João Dória, vai ter candidato ou não, vai apoiar quem vai ser o cabeça de chapa, Dória, Simone Tebet, ou só o Dória, ou só Simone Tebet. O João Pedro Melo está acompanhando toda a movimentação dos pássaros no ninho tucano. Tem aqui informações pra gente também nessa abertura do Bastidores do Poder, né, João? Boa tarde pra você. Oi, Cris, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Pois é, por enquanto o ninho tucano está bem calmo, viu? A gente está de olho aqui no que está acontecendo e a tendência, né, é que a gente tenha uma reunião tanto quanto demorada. Essa reunião ocorre após a carta divulgada pelo pré-candidato do partido à presidência, João Dória, dando um passo aí essa reunião, então, para definir quem será o candidato da chamada terceira via. A decisão deve ser tomada só amanhã, só que o ex-governador de São Paulo já deixou claro que não vai desistir dessa corrida ao Palácio do Planalto. E ele pediu, inclusive, respeito às prévias que foram realizadas pela legenda em novembro do ano passado. O que acontece hoje? João Dória está disputando espaço com a senadora Simone Tebet, do MDB. A expectativa é de que a decisão seja tomada com base em novas pesquisas que foram divulgadas ao longo desta semana. A gente lembra também que, recentemente, João Dória disse que toparia compor uma chapa com Simone Tebet, sendo ele o candidato principal e ela candidata à vice-presidência. No entanto, esse não parece ser o desejo de todas as alas do partido tucano. Conversei com alguns parlamentares hoje e, nos bastidores, eles defendem uma chapa em que Simone Tebet, do MDB, seria a candidata ao Palácio do Planalto e aí entra um outro nome, que é um nome que vinha defendendo, inclusive, Eduardo Leite, seria o senador Tasso Gereissati, um dos grandes caciques do PSDB. Com isso, o ex-governador de São Paulo disse que pode judicializar essa disputa, caso seja abandonado ou largado no ninho. E, nas palavras dele, esses caciques do PSDB não estão agindo de acordo com as prévias. Quem também comentou essa questão foi o deputado Aécio Neves. Ele destacou que outras candidaturas poderiam liderar um eventual cenário de terceira via, o que não é o caso de João Dória, e que essa candidatura de Dória pode levar o PSDB a uma grande derrota nesse ano de 2022. O que está contando agora aqui no bastidor do ninho tucano? A favor do senador Tasso Gereissati está o fato dele ser do Nordeste, que é um dos grandes redutos de Luiz Inácio Lula da Silva, e ter experiência em gestão executiva, porque foi por 3 vezes governador do Ceará. Também entra nessa conta a interlocução que ele tem com o empresariado brasileiro e com o mercado financeiro, que facilitaria um eventual governo de terceira via. Ainda assim, no ninho tucano, a avaliação é de que tal solução só poderá ser adotada depois de resolvido esse impasse, então, com o pré-candidato João Dória. Só que isso, Cris, Cláudio e Lana, parece não estar tão perto de um final, viu? Que confusão. Boa sorte aí, João. Valeu. Valeu, João Pedro Melo, ao vivo de Brasília. Ô, Lana, pelo menos uma coisa a gente tem certeza. As alas do PSDB não concordam, não se acertam em nada, mas uma coisa, pelo menos, eles têm certo na cabeça deles. Eles querem ter um candidato. E talvez nesse jogo, político à vontade do Bruno Araújo, de fazer ali um ajuste com o PMDB, aquela coisa da pesquisa, quem tá mais bem colocado, Dória, Simone Tebet, sei lá quem for, talvez não entre nessa discussão, o pessoal esteja um pouco bravo com o Bruno Araújo neste momento, naquela reunião que está rolando a portas fechadas. Sim, até alguns nomes tucanos que estão nessa reunião, que nem são aliados de João Dória, estão ali também representando o que eles começaram a fazer, essa visão de João Dória, né? O que eles começaram a fazer nessa reunião, já no comecinho, na abertura, é discutir a possibilidade de judicialização apresentada pela carta do ex-governador de São Paulo, João Dória. A partir disso é que eles vão desenhar uma estratégia. Eu apurei com um tucano que está lá nessa reunião que os nomes colocados, por enquanto, são somente de Simone Tebet e João Dória. O que há ali é uma tensão instalada no ar, e o clima é de bastante tensão, muito tenso, para saber qual seria o efeito prático de colocar em discussão o resultado da pesquisa que está previsto para ser divulgado amanhã, mas Simone Tebet já tinha sinalizado que poderia ter acesso a esse resultado ainda hoje, porque a pesquisa, o que tudo indica, foi concluída. Foram mais de 2.000 entrevistas em 23 estados. A gente não sabe se a entrevista foi feita pelo telefone, qual o grau de confiabilidade. O Instituto foi contratado pelo PSDB. Mas os 3 partidos querem lançar um nome: MDB, PSDB e Cidadania juntos. E eles levantaram essa possibilidade da pesquisa
para perguntar para as pessoas. Tem uma parte quantitativa dessa pesquisa que vai, obviamente, olhar para os números dos levantamentos de vários institutos que estão colocando ali o nome dos candidatos já há alguns meses, para ver a evolução dos dois, né? Obviamente, ali João Dória tem uma vantagem, ele tem uma intenção de voto maior do que a da Simone Tebet desde o começo, em nenhum momento isso se modificou, ele sempre esteve à frente nas pesquisas, e aí tem uma parte da pesquisa que é qualitativa e tem outros critérios que vão ser colocados, como, por exemplo, a viabilidade de uma candidatura com o João Dória como cabeça de chapa, considerando que ele tem uma rejeição muitíssimo maior. Então, o que se sabe dessa pesquisa, eu falei também no MDB, e por enquanto não chegou. A pesquisa não chegou às mãos de Simone Tebet, por exemplo. E agora, antes de olhar para a pesquisa, a carta de João Dória está colocada ali à mesa, nessa reunião do PSDB, e eles precisam decidir como é que eles vão lidar com isso, com o risco de uma judicialização, caso essa pesquisa não coloque João Dória como o candidato desses três partidos. Então, primeiro um problema, para depois outro problema, e outro problema, e outro problema, Cris. Infelizmente, né, esse racha dentro do partido só provoca prejuízos, porque se eles obrigam um partido, um grupo, a fechar com o candidato, obrigam que eles apoiem um candidato, imagina a força que vai ter essa campanha, né? Infelizmente, a falta de consenso é muito prejudicial. E aí, só lembrando, o que colocou João Dória na carta, que foi apresentada no fim de semana e que tem um tom bastante forte, foi assinada por um advogado especialista, né, nos assuntos eleitorais e bastante prestigiado, e que coloca ali os argumentos citando artigos do Estatuto do PSDB, que, obviamente, é para dizer o que é mais cristalino impossível, né, Cris? Que o que foi definido em prévia tem que ser cumprido, e aí eles consideram a possibilidade de questionar isso na Justiça. Então, acabando essa reunião, eles têm um outro problema pela frente, que é saber como vai ser a resposta, qual vai ser a resposta e a reação a essa pesquisa que está prevista, que pode sair. Já o resultado, pelo menos, pode vazar ainda hoje, mas está prevista para um anúncio amanhã. Imagina o clima do evento amanhã, né? Com MDB, PSDB e Cidadania juntinhos para dar uma olhada no resultado dessa pesquisa, Cris. Em outras circunstâncias, talvez essa discussão fosse relevante, né? Não tivesse tanto impacto, mas diante de um cenário pré-eleitoral tão complexo como a gente tem neste ano, uma eleição tão diferente do que a gente já viveu em outras ocasiões, é patinar e não sair da areia mesmo, né? Tá precisando chamar um 4x4 para resolver essa questão. Imagina. E aí bota mais lenha ainda na polarização dos dois candidatos que estão à frente, né? Eles só vão se descolando da possibilidade de uma terceira via, infelizmente. Vamos ver o que sai, se vai ter muito bicada de lado a lado hoje, ainda nesta terça-feira. Exatamente. Vai voar a pena. Essa que é a questão. 5h17, você está na Rádio Bandeirantes, 85 anos no ar.